Pantanal, Caxias. Vamos todos ler no livro de Jó, capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 10. Diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está nas tuas mãos, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Amados amigos ouvintes da palavra de Deus, todos conhecem essa história no livro de Jó, a história de Jó. E eu costumo sempre dizer, a gente fala que Jó só teve um. Às vezes eu não penso assim, não. Eu acho que todos nós temos um pouquinho de Jó, se nós dermos uma sequência a esse capítulo. A gente vê aqui 3 perdas, fatais na vida de Jó. Quem conhece o texto bíblico vai saber do que eu estou falando, que não dá para nós detalharmos o texto bíblico. Mas a gente sabe que Jó perdeu bens, perdeu família e perdeu a saúde. Geralmente quando nós escutamos palestrantes motivacionais falarem, se for falar para empresário, ele costuma dizer assim: tudo que você tem é o seu patrimônio, é o seu capital. Então enfatiza que tudo que a pessoa tem é o capital, vamos dizer os bens, a fortuna, vamos dizer dessa forma. Se você ouvir um palestrante motivacional falando para empresários, se você ouvir um palestrante motivacional que seja da área da medicina, ele vai falar: tudo que você tem é a sua saúde, é o seu patrimônio máximo, o que você tem de mais precioso. Quando você escuta alguém falar sobre família, algum palestrante motivacional, ele vai falar assim: olha, tudo que você tem é sua família, você perdeu sua família, perdeu tudo. Poxa, para pensar nesses palestrantes, esses 3 palestrantes, o que eles diriam para Jó, que perdeu as 3 coisas: a fortuna, a família e agora a saúde. É nessa hora que a gente vê realmente que dentro de nós tem um pouquinho de Jó. Quando você vê no livro de Jó, capítulo 3, versículo 25, Jó fala: porque aquilo que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Logo, o que você vê? Jó tinha medo como eu e você temos. Medo de quê? Quem sabe de perder um desses 3 patrimônios que a gente escuta direto, que é tudo que a gente tem de precioso. Pode ser o emprego, pode ser os bens, pode ser a família, pode ser a saúde. Nós vivemos rodeados de medos. Estamos vivendo o século da depressão, o século da síndrome de pânico, por conta de que esse medo que tem envolvido a humanidade, e que a gente vê aqui na Bíblia Jó admitindo que ele também tinha. Aquilo que eu temia me sobreveio, aquilo que eu receava me aconteceu. Eu costumo sempre dizer que o medo atrai o perigo. Então eu acho que a mensagem que Deus tem para nós nesta noite é: fora o medo, show, o medo. O que provoca o medo em nós? É exatamente o apego. Você vê que Jó era um homem apegado. Eu não vou dizer a fortuna, que a Bíblia não dá respaldo para isso. Eu não vou dizer a saúde, que a Bíblia também não me dá respaldo a isso. Agora, aos filhos, você vê que Jó tinha uma preocupação até excessiva
com os filhos se reuniam para festejar, a Bíblia diz para beber vinho, e Jó vinha se sacrificar diante de Deus pelos filhos. Possam ser que meus filhos tenham pecado, antes que Deus faça alguma coisa, deixa eu pedir perdão por eles. Então você percebe um apego de Jó. Eu me leva, nas entrelinhas, entender que talvez o medo que Jó tinha era de perder os filhos. Eu não sei qual é o medo que você tem te perturbado, o medo que tem te envolvido, o medo que tem tirado o seu sono, o medo que tem trazido a você dependência de remédios, até mesmo para dormir, o medo que tem te trazido angústias. O segredo, a única forma de vencer o medo é entregar por amor tudo para aquele que é o dono de todas as coisas. A gente costuma dizer que tudo é dele, que nós somos mordomos. Meu Deus, se eu sou mordomo, eu não tenho nada. Tudo é dele. Se é dele, eu preciso entregar para ele. Eu vi um pregador falar e guardei. Quando o Senhor pediu Isaac a Abraão, na verdade ele não queria Isaac, ele já tinha Isaac. Ele queria era Abraão. Você vê que quando Abraão teve Isaac, a Bíblia diz que Abraão recolheu Isaac a tenda. E eu ouvi um pregador dizer e guardei: toda vez que você recolhe algo à tenda, sem antes colocar no altar, aquilo pode te corromper. Então Deus vai pedir que aquilo seja colocado no altar. Não é por castigo, é por amor, é para crescimento. Você vê que Jó não tinha pecado, mas não havia amadurecimento suficiente a ponto de conhecer o Deus que o amava. A prova disso está em Jó capítulo 42, quando ele diz: antes eu te conhecia por falar, mas agora os meus olhos te veem. Você vê que depois de todo o sofrimento, você vê um Jó que parou de conhecer Deus em parte. Ele conheceu uma outra parte de Deus. De repente você é esse Jó. De repente você conhece só o Deus que abre porta, e o Deus que fecha a porta quer se revelar a você. De repente você conhece só o Deus que dá a vida, mas o Deus que tira a vida quer se revelar a você. De repente você conhece só o Deus que enriquece, mas o Deus que empobrece, como disse Ana no livro de Samuel capítulo 2, tu és o que enriquece, tu és também o que empobrece. É esse Deus que quer se revelar a nós, tirando de nós todo medo. Nós conhecemos o Deus que exalta. Como a gente venera esse Deus, mas a gente se esquece que o mesmo Deus que exalta é o Deus que abate. O mesmo Deus que dá é o Deus que tira. Você vê o que Jó disse: Deus me deu e Deus tomou. Eu gosto de pegar esse verbo, Eu não entendo muito de hebraico não, mas quem entende pode me corrigir. Às vezes eu pego as coisas ao pé da letra e gosto de meditar. Presta atenção, Deus me deu. O correto era: Deus me deu, eu entreguei para ele, não era meu. Mas você vê que não foi o caso. Não foi Jó que entregou, foi Deus que tomou. Porque na hora que você não entrega, na hora que você deixa qualquer coisa ficar na frente de você e de Deus, automaticamente, se é de Deus, ele vai tomar. E foi isso que a gente vê Deus, foi isso que nós vimos Deus fazer com Jó, por amor. Eu gosto do versículo, Epístola de 1 João, capítulo 4, versículo 18, está marcado aqui, eu vou ler para você ouvir, e guarde esse versículo no seu coração. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo tem consigo a pena, o castigo, mas o que teme não é aperfeiçoado em amor. Olha que versículo lindo. A gente precisa conhecer o Deus que nos ama, o Deus que detém o controle de tudo em suas mãos, o Deus que tem o inimigo sob controle, coloca na sua mente
noite, talvez você esteja dizendo: o inimigo se levantou contra a minha vida, fizeram uma obra de feitiçaria contra a minha família. A história de Jó nos mostra que Satanás não fez o que ele queria, ele fez o que Deus deixou que ele fizesse. O inimigo das nossas almas, que é um só, o adversário, Satanás, está sob o controle de Deus. Então coloque uma coisa em sua mente: você não tem o poder de guardar ninguém, você não tem o poder de controlar nada, você não tem o poder de deter nada em suas mãos. Pegue tudo da sua vida agora: filho, bem, saúde, fortuna, emprego, seja o que for que você teme perder, pegue isso agora, coloque no altar de Deus, entrega como oferta de amor. Senhor, tu és dono de tudo. E recita, de verdade, de coração, o que o apóstolo Paulo recitou no hino de adoração a Deus, Romanos capítulo 11, do versículo 33 ao 36. Profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem deu a ele primeiro para que seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Que esse seja o meu hino, o seu hino, nessa noite de adoração a Deus. Coloque o seu medo no altar, coloque o seu Isaac no altar e diga: tudo é teu, tudo é para ti, tudo é para a tua glória. Para ti são todas as coisas, a ti pertence todas as coisas. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Que Deus fale aos vossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.